Eu sou Leila Donari e esse é o meu podcast Todo Mundo Pode Entrar, um espaço seguro para falarmos sobre qualquer assunto, especialmente sobre inclusão. Portanto, seja bem-vindo. Aqui, todo mundo pode entrar. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas você está assistindo esse programa, mas é um enorme prazer estar aí com você e falando sobre este assunto muito importante, que é o TDAH. Então é uma continuidade do último programa, só que hoje é um bate-papo com uma amiga que diagnosticou o TDAH depois de adulta. Então hoje a gente vai falar bastante com os adultos. Nós falamos no último programa bastante sobre crianças que estão aí, né, descobrindo e tendo o diagnóstico de TDAH. E hoje a gente vai falar com uma pessoa adulta que descobriu o TDAH depois de adulta. Mas antes de apresentar a minha convidada, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca, 1,60 de altura. Eu tô usando hoje o cabelo preso num rabo, tô com um brinco redondo grudadinho na orelha, um colar, uma camisa rosa bem pink. Tô sentada numa cadeira, atrás de mim tem uma parede preta com uma folhagem. Do meu lado tem uma TV com a logo do meu programa Todo Mundo Pode Entrar. E eu tô sentada na frente de um microfone, de frente pra Paula Faraco, minha amiga. Oi. Bem-vinda, Paula. Obrigada. Adorei sua audiodescrição. Você viu? Adorei isso. É super importante. Super importante. Até pra quem não sabe, por que a gente faz a audiodescrição? Importante dizer, né? Eu achei legal. A pessoa que tem deficiência visual, ela vai nos ouvir, mas ela pode ficar pensando, como que é aquela pessoa? Onde que ela tá sentada? Né? Porque ela ouve a minha voz, mas ela não sabe quem eu sou. Sim, então, ela se ambienta, ela começa já, né? E a gente tudo. sabe que a ambiência é muito importante. Sim. Então, a gente faz questão aqui. Todos os programas têm audiodescrição. Posso fazer a minha, Com então? certeza, por que favor. legal. Vamos lá. Então, sou a Paula, eu sou uma mulher, sou branca, tenho o cabelo que é médio, está liso, fiz uma escova, uma maquiagem para estar aqui hoje. Estou sentada com uma camisa branca de frente para Leila e estou usando uns brincos pratas. Linda, isso. E estou muito feliz de estar aqui para contar um pouquinho da minha vivência com TDAH. Gente, eu conheci a Paula tem pouco mais de um ano e a gente é best, assim. Eu conheci ela por amigas em comum. Isso. A gente tem várias super amigas em comum, verdade. né? Incrível, que não é só de um grupo, Não. né? A gente tem vários grupos de amigas em comum. E eu lembro que a Paula me mandou uma mensagem no ano passado, quando eu tava abrindo um estúdio aqui. Isso. Pra falar sobre o trabalho dela, que ela queria vir aqui gravar. E ela foi uma das minhas primeiras clientes aqui no estúdio. Isso. E aí, a gente foi estreitando a amizade com outras amigas, com outros grupos de amigas. E eu me identifiquei de cara com você, sabia, Paula? Que bom. Verdade. A Paula é uma pessoa autêntica, é uma pessoa fiel, ela é muito amiga. Isso. Assim, eu consegui ver na Paula, assim, as melhores características e qualidades nela. E a gente agora é vizinha quase. Isso. E a gente precisa agora apresentar os maridos, Isso né? mesmo. Só que eu não quero que o meu saia fazendo compra online, mas vamos apresentar os maridos. Meu marido, ele tem esse vício de compras online, ele incentiva as pessoas, né? Mas eu tô tentando, Paula. Vamos fazer melhorar o isso. seu economizar mais, né? Exato, porque a Paula é consultora financeira. Só que hoje ela não veio falar sobre isso, ela veio falar sobre TDAH. Isso mesmo. E aí, já quebramos um mito aqui do TDAH, que a gente até falou no último podcast, que pessoas com TDAH normalmente têm muita dificuldade com exatas, com número, né? Tem e você bastante. vem aqui mostrar que não é sempre assim. Não que seja a coisa mais fácil do mundo pra mim, números. Eu ainda, assim, alguns conta de cabeça, quando mandam rápido assim pra mim, eu falo, não, pera de pensar um pouco. Mas os números, eles, desde pequena, é algo que eu me identifiquei, que eu gostava de fazer, os exercícios. Eram as primeiras tarefas que eu fazia, eram as de matemática. Eu fazia no carro, indo para casa. Eu não esperava nem chegar em casa. Olha, era uma coisa que me chamou a atenção. E, coincidentemente, depois que eu fui trabalhar, eu acabei indo para esse lado também, assim. Legal. Eu nem sabia que queria mexer com números, mas fui para esse lado também. Legal. Vamos começar, então, Paula, falando da Paula criança, né? Você recebeu o diagnóstico tardio, certo? Mas vamos, antes de falar lá do seu diagnóstico,
Como é que era a Paula criança? Como é que foi sua infância? Olha, então eu sou a filha mais velha, tenho uma irmã mais nova, 2 anos e meio mais nova que eu. Eu morei em várias cidades quando eu era criança. Nunca fui uma criança muito agitada, que geralmente as crianças com TDAH, elas são crianças agitadas, que levanta, que senta, que isso, que aquilo. Eu não era. Tanto que quando eu recebi o diagnóstico, assim, Oi? Então, assim, nunca fui agitada. Eu sempre fui uma criança... Minha mãe falava que eu era muito comportada, que eu obedecia, assim, super boazinha, sem problemas nenhum, sabe? Comportamentais, assim. Não que uma pessoa com TDAH seja um problema, mas sempre assim, nunca chamou a atenção da minha mãe em nada. Tanto que o TDAH, quando eu falei pra minha mãe e pro meu pai, eles... Nossa... Mas depois tudo foi fazendo sentido para eles também, né? Porque o TDAH, quando eu recebi o diagnóstico, já entrando um pouquinho, a primeira pergunta que eu fiz, foi minha psicóloga que deu o diagnóstico, eu falei assim para ela, onde está o meu H? Ela falou, o H está dentro da sua cabeça. Ele não é físico, né? Então, o H é de hiperatividade. E depois, quando eu fui ler, quando eu fui me aprofundar, tudo fez sentido a partir do momento em que eu fui para a escola, que foi onde eu comecei a ter mais dificuldades. Mas até então, assim, eu achava que eu era uma aluna normal, estava tudo bem. Entendi. E na escola você apresentava na infância dificuldades? Apresentava, assim, ó. Eu era uma aluna sempre mediana. Tanto escola, quanto ensino fundamental, quanto faculdade. Eu era aluna 7, 8, tinha os meus 10, tinha os meus 5, mas eu era bem mediana. Eu era uma aluna que tinha que estudar bastante. Principalmente história, geografia, que você tem que ler bastante, português. Português até que eu gostava, mas assim, eu tinha que ler, estudar, fazer resumo. E não adiantava estudar um dia antes. Eu tinha que estar estudando 3, 4 dias antes. Eu tinha que prestar muita atenção na aula. E interessante que o prestar atenção na aula, para mim, eu não podia estar olhando pro professor. Senão a minha cabeça viajava. Então, meus cadernos, eles são todos riscadinhos, assim, ao lado, porque eu tinha que estar olhando para baixo, fazendo algum desenho para minha cabeça tá também... Eu tinha que estar fazendo outra coisa. Cara, a Bia tem isso. Ela desenha na aula. Desenho. Aí eu vou prestando atenção. Agora, olhar pro professor, ficar... Claro, você olhava o quadro, mas ficar ali olhando, não dava. Não dava, porque você começava a pensar em outras coisas. Então, eu ficava riscando para eu focar no risco e escutar o que o professor estava falando. Isso sempre foi assim. Só que você só vai descobrir isso depois, né? Eu fui descobrir isso depois, mas faz todo sentido. Você já levou alguma bronca? Você não tá prestando atenção? Você tá desenhando? Não lembro. Não devo ter levado, mas Entendi. Não lembro, assim. Não era muito frequente. Sabe que a coordenadora, minha filha, tem diagnóstico de TDAH. E semana passada ela me falou isso. Você falando agora me veio. Ela falou assim, a gente até tá deixando ela desenhar no meio da aula, porque a gente já percebeu que pra ela é importante desenhar. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, mas desenhar no meio da aula, né? Mas é isso. E ela às vezes me traz esse relato. Olha que legal, eu achei uma evolução, né? Uma da evolução, escola. uma evolução, Porque né? jamais, né? Jamais deixaria você desenhar você tem que estar olhando o professor tá falando, né? Achei legal. E a Bia precisa disso. E a Bia mesmo me relata, porque hoje ela já tem 14 anos, e ela fala, nossa, de repente eu tô olhando pro professor, sei lá, ele pegou uma caneta. Não, aí pronto, eu tô olhando pra pontinha da caneta que ele pegou, e daí ele colocou aquela caneta na mesa, daí eu já olhei o movimento que ele fez, que pareceu um arco-íris. E aí eu perdi o fio da meada. Exatamente. É isso. É exatamente isso. Daí você tem que estudar, ficar lá lendo horas pra entender toda aquela frase que o professor falou. Exatamente. Olha, gente, como é importante a gente ter conhecimento. Conhecimento salva, informação salva, com certeza, né? Com certeza. Porque sabendo, a gente consegue lidar melhor com essas situações. Como a professora da Bia. Com esse conhecimento que ela tem, ela sabe, né? Se eu tivesse também, talvez, a minha mãe teria... A minha mãe relata, ela veio me pedir desculpas depois. Ela falou, olha, filha, quantas vezes eu joguei caderno seu, porque ela ia tomar o meu ponto... E eu não tinha decorado, eu já fazia o dia inteiro que eu tava estudando, e daí ela ia tomar meu ponto, aquilo não vinha assim. Ela
teve vez que ela rasgou o resumo, depois ela foi fazer de novo. Sim, Então, ela falou, se eu soubesse, eu teria agido de outra forma. E vou falar, você sabe que a sua mãe, você falando isso da sua mãe, eu às vezes também, mesmo sabendo, cara, às vezes eu perco a paciência. Então, assim, eu já entendi... É que, cara, não sou eu que tenho que estudar com a Bia, entendeu? Então, assim, graças a Deus, eu tenho essa possibilidade, né? Todo pai e mãe que tem a possibilidade de ter um professor para ajudá-la. Mas hoje, a gente tem uma professora que consegue ajudar. Ela legal. rende muito mais. Ela é muito mais feliz. Eu não fico ali tendo que tomar e aí, sabe? Quando eu falo, Bia, mas tá aqui, ó. Sabe? E aí, então assim, é só em último caso que eu sou professora da Bia, porque eu já entendi que não dá certo. E pode ter certeza que se uma das minhas filhas vier, né? Eu até suspeito de uma que tenha, mas eu acho que eu ainda vou perder a paciência também, mesmo sabe? Então eu vou ter mesmo e sabendo, não é fácil. Vou saber lidar melhor, mas é meio difícil. Ô, Paula, e quando pequena, assim, porque o TDAH, ele vem muito associado ou a uma desorganização. Eu vejo lá em casa isso. Hoje a Bia, ela melhorou muito. A gente tem uma rotina muito... A rotina salva, né? Eu acho que as crianças com TDAH. Mas a gente percebe muito essa desorganização. No caso da Bia, eu percebia, né? Hoje ela já melhorou, ela evoluiu muito. Mas eu percebi uma desorganização externa e interna, assim, grande, sabe? Então, desde a mochila de escola, que misturava as coisas, misturava coisa... Por exemplo, o papelzinho que era pra jogar, tava ali dentro. O restinho do lanche tava ali, com os cadernos. Aquela zona, entende? E aí a gente meio que rotula, né? Ai, você é muito bagunceiro. Sim. O que você percebia na Paula criança que hoje olhando faz sentido? Olha que interessante. Eu não era desorganizada. Eu era muito organizada. E sou até hoje, assim, aquela que eu criança, arrumava meu armário. Só que eu não terminava. Eu começava, mas eu não terminava. Eu lembro que a gente ia para A gente tinha uma fazenda, assim, hoje não tem mais, mas tinha uma casinha de boneca. Então, toda vez que eu chegava, essa casinha tava com poeira e tal, e eu queria brincar. Eu passava o final de semana inteiro organizando essa casinha, só que nunca terminava. Porque não tinha... Então, assim, essa questão da organização, eu tinha... externa, eu tinha muito. Mas a interna é a que me pega. Cabeça, assim, com muitas abas... Né? Quando eu relatei isso pra minha psicóloga, ela falou, isso é a cabeça TDAH. Parece um computador com muitas abas abertas, muitos assuntos fazendo ao mesmo tempo. Então, a minha cabeça sempre foi o meu problema. Tanto que eu comecei a ir em psicóloga e psiquiatra desde adolescente, não criança. Mas por quê? Porque eu sou ansiosa também. Então, a minha ansiedade, ela se transforma em irritabilidade. Então, eu era muito irritada com a minha ansiedade, né? Às vezes... Até a questão do TDAH, das pessoas não me entenderem, eu ficava ansiosa, começava a ficar irritada. Então, a minha cabeça sempre foi uma questão desorganizada em que eu estava tentando organizar, né? Mas só agora que eu consegui. E olha só, como a ansiedade e a depressão, elas podem ser comorbidades que estão relacionadas ao TDAH. Sim, né? Sim, E às vezes a pessoa trata, e isso é muito comum, eu fiz uma live com uma médica, estava até falando sobre isso, e ela falando quantas pessoas estão tratando ansiedade e depressão, Sim. mas não estão tratando o TDAH. Sim. Porque a medicação para ansiedade e depressão não vai mudar, né, o TDAH ali, não vai agir no problema ali, sabe? Eu já, até não é a tua pergunta, mas já entrando assim, eu tava tratando essa ansiedade, eu morava em Curitiba, a minha médica era de lá, eu casei e vim morar em Londrina. E estava fazendo um tratamento online com essa médica, sempre por essa questão irritabilidade, a minha ansiedade. Quando eu cheguei aqui, eu falei, eu acho que eu quero uma pessoa aqui, né? Não queria mais fazer online, gosto dessa proximidade também. E então achei duas profissionais excelentes, que é a Adna, psiquiatra, e a Juliane Borges, que é a minha psicóloga. E comecei o tratamento com elas. E as duas, lá de cara, em conjunto. Então, assim, não foi uma foi falar com a outra. As duas chegaram nesse diagnóstico. Porque as duas estudam muito sobre o TDAH. E elas foram se conversar, meio que assim, 1, 2, 3 e já, o que ela tem? TDAH. Então, assim... Caraca. O tratar o TDAH impactou na minha ansiedade, na minha irritabilidade, de uma forma, assim,
tão grande. Muito mais do que todo o tratamento que você fez a vida inteira pra ansiedade. Muito mais. Olha mais. isso. O remédio do TDAH, ele me ajuda tanto, inclusive na questão de ansiedade e da minha irritabilidade. Meu Deus, me fala como é que foi sua adolescência, assim, o que você percebia, né? Eu já sei, por isso que eu tô perguntando. O que você percebia que também, olha, era já um sinal, um sintoma do TDAH? Então, fora a questão do estudo, que sempre foi difícil, né? Na adolescência, época de dificuldade, a parte de relacionamento, dos namoros, o que acontecia? Eu gostava de uma pessoa, começava a namorar, dava 3, 4 meses, não quero mais. Perdi a empolgação e... Do nada. Do nada. Não acontecia, não tinha um fato. Nada, ninguém traiu, não quero mais. E isso aconteceu, sei lá, com uns 6 namorados, mais ou menos. Eu começava a namorar mais não quero mais. E às vezes não quero mais, porque eu não gostava de ficar, eu gostava de namorar. Então, até namorar demorava um pouquinho. Mas quando começava, aí eu falava assim, gente, mas por quê? Deu 6 meses de namoro. Então, assim, não era uma coisa que durava. Claro, teve uns que duraram 3 anos e tal. Mas chegava nesse ponto. Desinteresse. Do desinteresse. E depois eu fui entender que o TDAH tem muito essa falta da dopamina, né, que a gente tem essa deficiência no nosso cérebro. Então, assim, aquilo faltava para mim. Tem muito desinteresse, você precisa estar sempre motivada. O TDAH sempre vai fazendo muitas coisas, né? Gosta de estar fazendo coisas novas para poder vir essa dopamina o tempo inteiro. Então, aquilo eu falava, gente, depois que eu descobri isso, vontade de ligar para os namorados, falar assim, sabe o quê? Meu TDAH, tá? Se você ficou sem entender o que é, eu também não estava entendendo, é o TDAH. E aí, quando que foi, então, esse diagnóstico? Então, daí eu vim pra cá, né? As médicas, encontrou. Elas me deram esse diagnóstico. Com quantos anos? Hoje eu tenho 39, com 36. Cara, você sabe que a gente se libertou na mesma idade? Eu também. Minha libertação foi com 36. Olha, assim, quando ela me falou, você tem TDAH? Eu, nada a ver. Primeira coisa que eu pensei, por isso que eu perguntei, cadê meu H? Ela tá na sua cabeça. Tá. Eu fui pra casa e o que todo mundo faz? Entra na internet. Google. E ela já tinha me falado, entra no site tdh.org.br, acho que é isso, que é o site oficial. E eu entrei, já vamos deixar aqui então na descrição desse vídeo. Eu até entrei antes pra ver se era isso, pra não falar, porque eu esqueço, né, pra não falar errado, é tdh.org.br. E lá tem uma parte de depoimentos. E eu entrei. E eu comecei a chorar. Jura? Não, eu tô até emocionada. Por quê? Porque aquilo era porque como a psicóloga foi falar meio que no final da sessão e não deu pra gente conversar mais, eu falava assim, gente, eu quero entender isso. E o que você ouvia que te emocionou muito? Tudo. Toda a questão do aprendizado, que era difícil na escola, que não eram crianças agitadas, que a gata na cabeça, relacionamento. Tudo. Assim, todas, que são inúmeros depoimentos. Acho que eu li uns 100 naquele dia, assim. Fiquei a tarde inteira lendo, e aquilo foi me emocionando. Eu falava, gente, tudo faz sentido. Daí aquilo na tua cabeça começa a processar, tudo faz sentido. E eu me emocionei e eu falei assim... E já comecei a me libertar. Porque como vai fazendo sentido, você fala assim, não, eu não era que eu era uma burra na escola. Eu tinha dificuldade, sabe? Não é que eu... terminava com os meus namorados porque qualquer outra coisa. É porque eu precisava disso. E hoje, você descobrir o teu diagnóstico, ele te dá ferramentas para hoje você agir diferente, para você... Então, assim, como eu sei que eu tenho essa questão de... eu era uma pessoa que mudava de academia, porque a academia enjoava. Fazia um esporte, daí fazia outro esporte, porque daí enjoava. Daí fazia outro esporte, porque enjoava. E daí eu me formei em administração. Eu queria abrir uma empresa, daí eu queria abrir uma empresa disso, daí eu queria abrir uma empresa daquilo, daí eu pesquisava isso, eu pesquisava aquilo, nada estava satisfeito, nada estava bom. Então, hoje eu já sei que eu sou assim, eu falo assim, eu não vou sair dessa academia. Eu vou continuar minha academia. Não vou faltar, mas eu vou. Minha psicóloga, não vou mudar, porque eu ficava, não vou mudar. Meus médicos, as coisas, tudo ficava mudando. Tudo você precisava de um novo. Então, hoje eu sou mais persistente em algumas coisas. E tem a questão da procrastinação, né? Também que, assim, foi muito grande pra mim. Tudo eu procrastinava, tudo as ideias que eu começava. Então, vamos começar uma ideia nova. Não levava pra frente. Deixava pra fazer tudo de última hora.
No trabalho, isso, né? Mais velha, já no mercado de trabalho, tinha tarefas importantes, deixava para fazer na última hora. Tinha que fazer listinha, aquele asterisco vermelho ficava lá. Você tem que fazer isso, que isso é importante. Mas deixava para fazer por última hora, sabe? Não tive grandes prejuízos. Talvez eu não saiba, né? Às vezes já fui mandada embora e tal. Não, né? Me falaram outros motivos, mas... porque eu acabava completando, mas com muita dificuldade. Aquilo me esgotava, mas fazia. Então, e outra coisa interessante, falando de mercado de trabalho, estava te contando antes, né? Essa questão do TDAH, ele tem essa dificuldade de você tem que falar, às vezes, 10 vezes, né? Pra pessoa captar. E às vezes tem que falar 20. E às vezes fala de formas diferentes, E às a vezes mesma coisa. E eu sou assim. Eu tenho muito essa dificuldade. Então, eu chegava numa nova empresa. Então, vou te passar o que você tem que fazer. Então, aqui é o sistema, você tem que entrar aqui, apertar Enter. Eu anotava, entrar aqui no botão azul, apertar Enter. Então, chegava no meio 4 meses, 5 meses depois, eu tinha uma apostila prontinha. E eu ainda passava no Word de todos os processos, para eu não errar. Porque eu sabia que eu ia esquecer. E eu era aquela pessoa que ficava perguntando, e ficava perguntando. Então, um dia eu cheguei e falei, não, eu preciso de uma forma que eu não fique... Porque é muito chato ficar perguntando. Eles vão me achar que eu não tô prestando atenção. Então, eu anotava tudo. Todas as senhas, porque eu trabalhava no financeiro, todas as senhas de banco, tava tudo anotado. Tudo anotado, o telefone de tudo, até o cliente. Esse cliente é o cliente que eu não posso falar tal coisa. Então, eu anotava para não esquecer. Então, era as anotações. Isso, Paula, assim, se a gente pudesse dar uma dica, né? Pra quem tá... várias. Pra quem tá se identificando com tudo que você tá falando. O que depois do diagnóstico, né? Então, nossa, eu recebi o diagnóstico e eu entendi. Eu fiquei até emocionada. Porque, assim, isso muda a vida, né? Muda. Nossa, eu fiquei tão feliz de receber o diagnóstico de TDAH. Fiquei tão feliz, porque mudei muito minha vida. Olha só. E aí, o que você... falaria aqui pro pessoal que de fato fez a diferença na sua vida? Assim, depois recebi o diagnóstico e hoje eu faço coisas que de fato fizeram a mudança pra mim, sabe? A medicação acho que seria a primeira, Eu né? acho que sim. Eu acho que acertar na medicação. Acertar na medicação e não deixar de fazer um acompanhamento, Como sabe? é que foi esse processo? Foi fácil acertar na medicação pra você? Não. Até hoje ainda Fala sobre isso. Então assim, já vamos entrar de cara, conversando com a psiquiatra, vamos entrar de cara com... Pode falar o nome da medicação? Com o Venvance. Porque é uma medicamentação nova, você tá numa... A Bia usa Venvance, tá? Só pra você saber. Ela falou assim, você é uma mulher adulta, você tem 2 filhas pequenas, você trabalha, então... Você precisa de um remédio que vai... Como é que chama? De longa duração. Que vai indo aos poucos, né? Liberando aos poucos. Então, eu falei, ótimo, vamos testar. Eu sou super a favor. Só que eu sou aquela que gosta de testar por 3, 4 meses. Mesmo que na primeira semana eu falo, não deu. Eu falo também. Assim, não, eu vou testar mais. Porque eu preciso me sentir em outros ambientes. Então, eu faço testes longos com o remédio. E fui pro Venvance. Fui de 30 miligramas, 50 miligramas. Fui pro 70. E isso associado com a medicação da minha ansiedade. E não foi fácil. Assim, primeiro, a primeira vez foi 1000 maravilhas. Perdi peso, então você vai, legal, emagreci um pouquinho. Me senti muito mais disposta para fazer as coisas, muito mais. Essa questão da procrastinação, nossa, eu tava assim, de fazer mil coisas. Uma máquina, não, trabalho. Tanto que antes eu tinha uma pessoa para me ajudar e eu falei assim, não, tchau pessoa, eu vou fazer tudo sozinha. Hoje eu tenho de novo, porque hoje aumentou a demanda, mas assim, eu falei, não, eu dou conta sozinha. Então, assim, a medicação é o psicólogo é outra. Gosto muito dessa questão de saber que eu posso procrastinar, mas que é uma questão do TDAH. Então, assim, você procrastina, mas vamos então, agora que eu já sou um pouco adulta, né? Vamos fazer, vamos fazer. Terminar. Então, assim, a minha psicóloga fala muito de você anotar tudo que você tem pra fazer, por prioridade. O que você vai fazer hoje? Lista. Então, você usa lista também. Uso lista. Eu tenho o meu celular. Ele tem assim... Meu marido falou... hoje é um exemplo. Hoje a gente tem que entrar na sala da minha filha mais nova pra ver um negócio que ela fez lá. Se eu não anoto...
Você esquece. Eu esqueço, eu vou marcar um outro compromisso. Então, assim, tudo eu anoto, né? Eu tenho meu celular, naquela agendinha do celular, tá tudo. Então, se eu tenho um respiro pra fazer, eu vou anotar. É o meu momento de ler, eu vou anotar. Porque senão eu vou fazer outra coisa, senão eu vou viajar, senão eu vou... Entendi. Então, todas as coisas que eu considero importante, exercício físico é uma coisa que eu não abro mão e eu acho que ele é essencial para qualquer diagnóstico que você venha a ter, para qualquer coisa que você venha a ter. Eu acho que exercício físico, ele te refresca. Você sempre gostou? Sempre. Sempre? Sempre. Seus sempre pais te incentivaram? Sempre me incentivaram. E hoje eu vejo, assim, quanto é importante para te desafogar, para te relaxar, para te ajudar na produção da dopamina, que é aquilo que falta no TDAH, eu acho essencial. Então, tem essa questão da procrastinação, tem a questão do anotar. Eu não sou agora, não desisto mais das coisas tão facilmente, porque eu sei que antes eu desistia por causa muito do TDAH. Então, agora eu falo, não, eu vou permanecer firme. Ai, que saco. Hoje quando vem à vontade, você... não é... Eu gosto de exercício físico, mas não é todo dia que eu acordo 6 da manhã super disposta. Mas eu vou porque eu sei que vai me fazer bem e vou capingando, e vou reclamando, e xingo o personal, e xingo o professor, e falo... Mas não troca de academia. Não troco de academia, não troco de personal, mesmo que eu fale... Legal. Claro, tem coisas que a gente vai trocar. Sim, ao longo da vida. Mas né? coisas que, porque eu estou pensando que não está legal, não. Então, eu tô me mantendo mais firme nessas questões. Que mais? Hoje, qual medicação você toma? Então, daí depois do Venvance, fui pro Concerta, daí mudei a medicação. Então, assim, porque são medicações, são 2 medicações que eu tomo. Então, às vezes elas não... Elas brigam, às vezes. Hoje eu estou muito bem acertada, vamos dizer assim, nessa questão. Hoje eu tomo Venvance, 50 miligramas. Tirei uma medicação que era o aripiprazol, que era igual do... Aristab. Aristab, que era igual do Gabinho. Tirei porque ela me deixava muito sonolenta, com muita preguiça, porque ela te dá uma acalmada. Tirei, hoje estou me sentindo bem melhor. E tô com uma outra medicação que agora, esqueci o nome, é Virtuoso. Que é pra minha ansiedade. E hoje tá tudo bem. A médica ainda quer baixar o Venvance, mas não vai ser agora. Entendi. É uma possibilidade. Legal. E a sua psiquiatra, você faz acompanhamento? Sempre. E às vezes eu falo pra ela, se eu acho que o medicamento não tá legal, ela fala assim, não, venha daqui 2, 3... Não. Mês que vem já tô aqui de volta pra gente conversar. Não, isso aí Você não abre mão. Não. O quanto a terapia e a psiquiatria, né? Você ter um psiquiatra de confiança, o quanto que isso salva, né, Paula? É demais. Eu acho assim, né? Porque eles têm o conhecimento, eles tratam tantos pacientes. Sim. Então, assim, eles batem o olho, né? De bater o olho em você, eles já sabem. E ela fala, olha, tô te sentindo... Realmente, tô te sentindo assim, tô te sentindo assada. A minha mãe também, ela é muito... Eu levo muito o que a minha mãe fala. Ela fala, Paula, você foi gravar um podcast? Eu te achei meio apática. Aí eu levei isso porque o Aristab tava me deixando muito... Então eu não tava assim... Entendi. Oi, gente, tudo bem? Eu tava... Oi, muito... tudo bem? Olha Você não tava sendo você. Então eu levei isso pra psiquiatra, ela falou assim, realmente, só que eu tava te achando muito mais calma, que era o que você precisava, então vamos... E é assim. E remédio é assim mesmo. A gente tem que ter paciência, vai testando. Se não der certo, uma hora vai. Você sabe que eu contei até no outro episódio, vou te contar, a Bia, ela tem a percepção do remédio nela. É um negócio impressionante, né, Paula? Ela fala assim, no dia que eu esqueço, ou no dia que eu não tomo, aconteceu um dia dela tomar umas cápsulas sem a medicação... Ela sente que falta aquilo, sabe? E a gente demorou pra medicar ela, porque eu achava que as pessoas têm muito medo da medicação, né? Tem mesmo. E o quanto que isso pode ajudar e salvar mesmo, Eu amei, assim, ó. Eu lembro até hoje, assim, o dia que eu peguei o Venvance, a primeira vez, eu falei assim, gente, eu vou tomar isso aqui, diz que vai mudar a minha vida. E foi. Olha só. E foi, assim, É que as pessoas acham que elas vão se transformar demais com a medicação. E não é isso. Você só vai potencializar aquelas coisas boas. Sim. Que já tem em você, né? A sua vontade de vir fazer um podcast, a sua vontade de trabalhar, né? Eu gravar um stories pra mim é difícil, então vamos lá gravar stories. Sim. Né? O quanto que isso pode te potencializar e o quanto que as pessoas estudam, né? A ciência, gente, tá aí. É uma ciência segura, né?
Não eu vejo muita gente, olha, até precisava tomar um remedinho, mas eu não tenho coragem. Sabe uma coisa que eu acho legal a gente falar? Muitas pessoas falam assim, TDAH tá na moda, agora todo mundo tem TDAH. Mas e por quê? Porque a ciência, os médicos estão estudando e eles estão mais sensíveis, eles já sabem muito melhor. Como eu me assustei quando eu falei de TDAH, mas talvez lá se fosse hoje, com certeza talvez me diagnosticariam. Eu falei certo? Foi certo? Mais cedo. Né? Porque o TDAH antes era visto só como uma criança muito hiperativa. Exato. E não é nada disso. Então, né, o TDAH tá na moda, muitas pessoas estão sendo diagnosticadas porque os médicos estão estudando mais, a ciência está mais evoluída e vai ser assim mesmo. E assim como outras coisas vão surgir. O que era antes uma criança preguiçosa, desleixada, bagunceira, hoje se dá um nome para isso, né? E também não são todas as crianças que têm determinados comportamentos que têm diagnóstico. É por isso que a gente reforça que a importância de profissionais que façam esses diagnósticos, né? Que você seja orientado por bons profissionais. Sim. E o quanto que políticas públicas, para quem não pode pagar esses profissionais, o quanto que as pessoas precisam, né? Olhar para isso em relação a políticas públicas. Eu, esses tempos, fui numa cidade pequena e o pessoal lá, eles me falavam o seguinte: a gente sabe o quanto que a gente precisaria de psiquiatras e psicólogos para atenderem a nossa população. E a gente não tem. Existe uma carência gigantesca hoje no Sistema Único de Saúde desses profissionais. Nossa. E a gente já entende que são diagnósticos importantíssimos para que mudem. Exatamente, para que as pessoas mudem, né? Então, assim, talvez uma depressão e uma ansiedade que venha de comorbidade, de um TDAH, de um autismo leve, né, de suporte de nível 1. Talvez essa comorbidade, ela esteja sendo tratada, mas se a raiz do problema não for tratada, não vai mudar. Paula aqui, desde os 12 anos, tratando outras questões, e a sua vida só muda quando chega o diagnóstico. Muda. Foi libertador, foi assim, a alegria da minha vida descobrir que eu tenho TDAH. A alegria e... Assim, nem fico falando muito porque todo mundo fica... TDAH, TDAH. Mas eu adoro falar sobre esse assunto. O quanto mudou a minha vida. O quanto, assim, tudo. E gosto de ler sobre o assunto. Gosto de estudar. Acho importante porque você acaba se conhecendo mais. Tem alguns perfis no Instagram que falam... A gente tem que selecionar bem. Dá uma indicação aqui, por exemplo? Tem o TDAH pra gente grande, que eu gosto muito. Óbvio que eu esqueci dos outros, mas depois eu posso te passar. É o TDAH pra depois gente grande. Tem mais um aqui que eu gosto muito. Legal. O TDAH pra gente grande, ele é o Simon. Ele tem TDAH e ele fala muito sobre isso. E ele tem outras... ele tem o TAG também junto. Então, assim, entendi. É bem legal. Ele fala, ele troca muita ideia com pessoas que têm também... A gente tem que filtrar bem aonde a gente vai procurar as informações, né? Mas ele é bem confiável, bem legal. Legal. Vamos deixar aqui na descrição do vídeo, TDAH pra gente grande. Tem a doutora Laura Campos também, lembrei. Ela é psiquiatra, tem TDAH e trata pacientes com TDAH. Bem legal. Ela é, acho que de Brasília, alguma coisa assim, bem legal. Legal, eu já quero deixar também a dica da Ellen Manfrim, que é uma neuropediatra infantil. E ela fala super bem de TDAH para crianças. O quanto é importante a gente desmistificar o TDAH. Sim. O quanto é importante a gente trazer essas pautas, né, Paula? Que trazem luz para as pessoas. Porque é isso, a partir do momento que você faz um diagnóstico... Uma vez eu achei engraçado que você falou, né, que você ficou muito feliz. Quando o Gabinho tinha, acho que 4 anos, a gente identificou... uma surdez profunda, bilateral nele. Então, assim, era um exame que a gente já tentava fazer há muitos anos, que era o Bera, e a gente não conseguia, porque ele acordava no meio e não dava. Ele tem o sono... Ele dorme muito bem, mas ele tem um sono muito leve. Então, entendi. A gente fazia ele dormir mesmo com medicação. Não pode dar uma medicação muito, né... Forte aqui em Londrina. A gente não conseguia com sedação, né? Então, davam algumas medicações que na hora que iam colocar os eletrodos, ele acordava, ou no meio do exame ele acordava. Ai, gente. Então, a gente demorou muito pra conseguir fazer o Bera. Eu só consegui fazer o Bera em São Paulo, quando ele tinha, acho que, 3 anos e meio, 4 anos.
totalmente sedado, né? Então foi um bera bem específico que a gente fez lá. Na época não tinha aqui em Londrina. E aí veio esse diagnóstico de surdez profunda, bilateral. Gente, na hora que eu peguei aquele diagnóstico, eu falei, meu Deus, que bom, sabe? E aí eu falei isso nas redes, falei, olha, a gente identificou o Gabinho com uma surdez profunda e eu tô muito feliz, né? Porque agora a gente vai conseguir colocar o aparelho auditivo. Hoje ele não usa mais, porque ele arranca e coloca na boca, enfim, mas ele usou por algum tempo e foi super importante o tempo que ele conseguiu usar. Enfim, e eu falei isso nas redes e vieram muitas pessoas falar assim, nossa, eu acho um absurdo você estar comemorando um diagnóstico de surdez, né? E o quanto é importante a gente desenvolver esse olhar. Sim. Que o diagnóstico, ele te leva a um caminho, Sim. né? E Você eu acho... sabe, Pode falar. uma coisa que eu tava pensando aqui, o conversar com meu marido sobre o TDAH é tão importante, me ajuda tanto. Por exemplo, eu vou no shopping, e o shopping tá cheio, e as minhas duas filhas, mamãe, aquilo me dá um negócio. Começa a me dar um negócio, uma dor de cabeça, aquela monte de informação. E daí ele fica assim, por que você tá estressada? Por que você tá brava? E daí eu tenho que falar, amor, lembra do TDAH, então? Então, assim, às vezes, compartilhar com quem tá ali com você, que vai ser o seu suporte. Então, hoje ele já entende tanta coisa. Ele fala assim, meninas, vamos sair de casa um pouquinho? Vamos dar uma volta? Vamos deixar a mamãe sozinha? Porque ele sabe que às vezes é tanta informação, aquilo vai me deixando tão agoniada. Então, assim, como também não fique só com você. Claro, você vai ter seu psicólogo, seu psiquiatra, mas compartilhe também com outras pessoas, porque isso vai fazer com que elas também te ajudem, que elas entendam quando você tem. Então, às vezes, quando eu tenho algumas reações, algumas coisas por conta do TDAH, às vezes estou mais desanimada, às vezes quero procrastinar, às vezes meu marido fala não, minha mãe fala não. Então, assim, como é importante também compartilhar isso. Né? E como é que foi? Tipo, você largava os namorados, mas daí você conheceu o Xande. Me conta, como é que foi isso? Olha, o Xan é o Xan presente de Deus. Porque eu orei muito pelo meu marido. Eu fiz uma listinha de características que eu queria. Eu tava no grupo da igreja, fiz uma lista de características e eu falava, não vai dar certo isso. E veio ele. Eu morava em Curitiba, ele aqui em Londrina, nada a ver. E com ele, foi diferente, era pra ser. Eu nunca pensei assim, que saco, né? Pelo contrário. E também eu acho que também sempre teve essa questão, a gente casou, então assim, era uma coisa nova pra mim. Eu vim morar em Londrina, aquela coisa da motivação, da dopamina, né? Então tudo era novo. Daí, com 2 anos de casado, a gente engravidou. Então, tudo era muito novo, então sempre tá. Agora é uma fase crítica, vamos pensar assim pro TDAH, porque o TDAH tá ali assim, e agora? E agora? Qual que é a nova fase? Por isso a gente tem que estar sempre se reinventando, né, também no casamento, mas agora eu já não. Como eu sei que pode acontecer esses tipos de pensamentos, já nem. Mas eu nem tenho, graças a Deus. O Xan fica tranquilo, amor. Fica tranquilo, tá tudo bem. Que legal. Muito bom. E o quanto que é importante, né, a gente, isso que a Paula falou, né? Poder compartilhar. Eu vejo muita gente se escondendo, né? Por trás de diagnósticos. Sim, porque vem algumas coisas assim, por exemplo, assim, é difícil eu falar, olha, eu tenho dificuldade em ler. Se perguntar que filme que eu assisti ontem, eu vou te falar que aquele cara loiro. Eu não sei o nome do ator, eu não sei o nome do filme. Nem vou saber te contar aqui. Vou cortar a palavra, meu cérebro vai estar pensando uma coisa, vou estar cortando palavra. Mas, então assim, conforme eu vou falando sobre isso, a gente tem vergonha às vezes de compartilhar. Conforme eu vou falando, isso vai me desmistificando, eu vou me sentindo mais à vontade, a pessoa já sabe sobre mim, já sabe que as pessoas, eu vou gravar podcast, elas já sentam e falam assim, pode ser que eu esqueça, você tá falando, eu vou ler não liga que eu vou ler, porque eu esqueço. Então assim, eu deixo mais assim, eu tô leve, fica leve, mais né? Leve. Você sabe que eu tenho uma frase que é pro meu filho, né, que tem deficiência múltipla, mas que vale pra qualquer diagnóstico. Eu falo assim, que você aceitar de fato um diagnóstico, por mais difícil que seja, ele não vai trazer as coisas, não vai fazer as coisas serem mais fáceis. Você vai continuar enfrentando as suas questões com o TDAH, o Gabinho com as deficiências dele, mas deixa a vida mais leve. Sim, né? É como essa questão da deficiência auditiva. É isso, né? Uhum. Se você fosse
ficar ali chorando. Ia ficar mais difícil pra você. Exato. Não ia mudar? Ia ficar mais pesado. O diagnóstico não ia mudar. Exato. Então, conforme você resolveu trazer de forma mais leve, você também consegue já conversar com as pessoas, todo mundo já vai ajudar, já vai entender ele de forma, né? Ele a escutar, a entender tudo que tá sendo dito pra ele. E tudo depende muito pra onde você tá olhando, né? Então, quando veio o diagnóstico da Bia, eu já tinha todos os diagnósticos do Gabinho. E o da Bia veio com quantos anos? Ó, ela chegou com 9 para 10, com 11 eu já tinha, mas eu só mediquei com 12. Entendi. E porque assim, a gente sempre pensava, é adaptação, né? Como ela chegou pela via da adoção e tinha acontecido muitas coisas na vida dela, a gente ficava muito nessa, é adaptação. A gente daí tentou medicar pra ansiedade, grande erro. Porque é isso, entendeu? Isso. Você a gente tem um fica padrão ansioso. ouro. A gente fica ansioso mesmo com TDAH. Eu aprendi isso, assim, sabe? Você tem um padrão ouro pra TDAH. Por que você vai... Você sabe que a médica usou exatamente essa palavra. Você tem um tiro de canhão. Pra que você vai usar uma pistolinha? Né? Exatamente então, isso. assim, você tem um padrão ouro, vai no padrão ouro. Então, depois que a gente medicou com padrão ouro pra TDAH, nossa, assim... A vida dela mudou, assim, mudou. Eu me arrependo, inclusive. Assim, não é que eu me arrependo, tá, gente? Mas se eu tivesse conhecimento que eu tenho hoje, eu teria medicado antes. Sim, sem mas dúvida. eu com certeza. Nossa, eu fico pensando assim, claro, a gente pensa, minha vida ia ser muito diferente de muitas outras coisas ter sido pra melhor, se eu tivesse tomado a medicação antes, né? Mas ela veio na hora certa. Tudo veio acontece como tem que certa, acontecer, mas é isso, né? E deixa eu fazer um comentário também. Eu tô tomando um medicamento novo também. O Atenta? O Atenta. E aí? Tô agora eu doida lembrei, pra... complementei, e ele foi a cerejinha do bolo. Eu falo isso pra... eu não tô tomando só ele, é ele junto com o Venvance, mas ele foi, assim, uma cerejinha, assim, pra dar um... Eu nem sei o que mudou, mas clareou muita coisa, me deixou um pouco mais animada com as coisas. Gostei muito dele. Aí, e ele é barato. Tem nova... Jura? Porque o Venvance, gente, qual que é a questão do Venvance? Venvance é caríssimo, né? Então, agora tem uma nova medicação no mercado. Gente, a gente tá falando de medicação aqui, mas é importantíssimo que a gente diga. Primeiro que você não vai nunca conseguir comprar essas medicações sem uma receita amarela. Ou seja, você vai ter que ir no seu médico, psiquiatra. Mas ninguém tem que pegar a medicação que o coleguinha usa e falar, não, essa medicação talvez é pra mim. Até porque eu conheço pessoas que falaram, nossa, odiei o Venvance, uso Concerta. E cada um tem gente que toma Ritalina, a mais básica ali, e pra ela é aquilo que super funciona. Resolve, né? Então, assim, mas agora tem esse novo medicamento no mercado, né? Que saiu a patente dele, que tava há 10 anos, não sei o quê. Liberou, ele é barato. Barato, diferente do Venvance, que é caríssimo. R$100, alguma coisa assim, Jura? 90. Caraca, que legal. Maravilha. A Bia já usou Concerta, né? Agora tá no Venvance e a gente tá pensando... Já usei o Concerta também, Ritalina não, mas no Concerta não deu muito certo. Pra Bia também não. Venvance já é o que eu estou melhor. Legal. E aí, eu quero que você também fale pra gente, Paula. A Paula faz um pouco tempo, né? Que você tá se reinventando aí nas redes sociais. Sim. Isso foi um desafio pra você. Como é que... Conta isso pra gente. Como é que você chegou... O que mudou, assim, sabe? Olha, quando a minha filha mais nova... Porque quando eu engravidei da primeira... Vou voltar. Quando eu engravidei da primeira filha, a minha mais velha, que hoje tem 6 anos... Foi quando eu decidi sair do mundo de empresas que eu estava... E falar, não, eu quero ver como é a Paula administrando alguma coisa também. Por isso que eu queria ter 1001 coisas. Mas eu falei, não, eu quero ter o meu negócio. E eu já tinha feito algumas coisas pontuais. Uma amiga falou assim, me ajuda, você que trabalha com números, me ajuda a precificar o preço dos produtos da minha loja. Você que é organizada, porque eu sempre gostei de planilha, de organizar meus números, mesmo quando eu ganhava R$300. Me ajuda. Então, eu já tinha feito algumas coisas. Eu falei assim, sabe o que? Eu acho que eu vou para esse lado. Era algo assim que... eu via poucas mulheres trabalhando e eu queria falar assim, não, eu quero trabalhar, não quero mostrar. Eu tinha uma dificuldade no trabalho, eu não era a pessoa mais destaque, mas eu falava, não, eu quero ir, eu quero aprender, eu quero entender de investimento, eu quero entender de número, eu quero entender melhor de planilha e vou focar nisso, vou ajudar as outras pessoas. Então, eu comecei aos poucos, né? Fiz um curso, quando a minha filha era mais velha, quando eu engravidei. Aí ela veio, eu parei, cuidei dela, fiz uma ou outra coisa.
Aí veio a mais nova. A diferença de idade delas é 2 e 9. Quando a mais nova tinha 8 meses, bem no meio da pandemia, que ela começou a ir pra escola, eu falei, não, agora em casa, sem fazer nada, que eu não vou ficar. Aí eu falei assim, eu vou me jogar pro mundo no Instagram, agora eu vou mostrar pra todo mundo o que eu faço, agora eu vou me dedicar, agora eu quero clientes de fora, não quero mais ficar aqui, agora eu quero ganhar dinheiro com o meu trabalho. E foi quando eu lembro, a primeira vez, peguei o celular... Isso foi 2020? 2020. 2020. Ela nasceu... Não, 2021. Começo de 2021. Falei, é agora que vai. Então, e foi super difícil. E você começou, tipo, gravando stories? Sim. Como é que foi? Foi. Eu peguei, fiz um post no stories falando, gente, agora eu estou trabalhando com isso. E lembro que eu falei assim, vou falar sobre organização financeira. Tava na minha cama, sentada, falei, vai aqui mesmo. E gravei umas 3 vezes, odiei, falei, mas precisa ir. Todo mundo falava, precisa começar, precisa fazer, não vai ficar bem feito. Né? A gente se julga, fica se julgando muito, e eu queria que ficasse perfeito, falei, não vai. E isso veio muito, foi quando eu comecei a medicação e tal, e aquilo me deu, eu falei, não, agora eu vou. A medicação te deixa um pouco mais, assim... Corajosa. Falei, né, agora eu vou. E a Mari Bernini, né? Assim como ela te deu um empurrão, ela também me deu um empurrão. Ela, vamos que eu te ajudo. Ela falava, vai gravar seu podcast, né? Você, na mesma hora, você abriu o estúdio. Eu falei, gente, eu vou. Vim aqui, falei, eu vou. Eu não sabia nem quem eu ia entrevistar. Mas eu falava, eu quero conversar sobre isso. Então, assim, são projetos que eu não deixei só pra mim. Eu falei, deixa eu ir. E você recebe um feedback tão bom, assim, que aquilo te dá mais energia pra ir. E ainda tenho minhas dificuldades por conta do TDAH, ainda tenho vontade de procrastinar. Tem dias que não sai do papel as coisas que eu quero, mas daí vamos pro dia seguinte, né? Fazer conta, mexer com planilha, tem sempre o outro dia. Eu odeio gravar stories. A Leila falou agora pra mim, grava um story. Eu falei, vou tirar só uma fotinho. e eu sei que é preciso, então até esses dias eu falei, não, deixa eu fazer um monte de post. Então, tem que fazer, sabe? Assim, a gente como é adulto, né, tem que fazer. Tem coisas que são negociáveis, coisas que não, né? Então, é isso, assim, eu adoro. E hoje você tá feliz na sua profissão? Feliz da vida, realizada. Adoro falar de TDAH, já falei. Gosto de poder ajudar outras pessoas. Não fiquei em nenhum momento infeliz com o meu diagnóstico. Sempre chorei de emoção, de esclarecer tudo, sabe? Falo abertamente, tenho dificuldade. Você vai ter que falar 3 vezes, tá? Então, assim, não tem o menor problema. Acho que isso facilita muito mais. Acho que gosto de levar dessa forma mais leve. E acho que tem que ser assim. Cara, e você tem que falar mais disso. Tem que falar mais de TDAH. Com certeza, Paula. Eu fico imaginando quantas pessoas serão impactadas pela sua fala. Eu falei assim, eu quis falar... Logo que eu recebi diagnóstico, eu falei, não, eu vou falar. E abri meu Instagram, né? E eu tava no meio desse negócio, começando o meu trabalho. E daí, o que essa doida vai falar de TDAH agora? E eu fiz live com a minha psicóloga, com a minha psiquiatra, falando sobre o TDAH, respondendo algumas dúvidas. E, assim, choveu de gente se identificando, de gente que foi procurar. Falou, Paula, eu me vi, deixa eu ir atrás e descobri o que tinha. Sim, eu tô achando que eu tenho. Não, gente, pior que eu já acho, faz um certo tempo. Você sabe que a minha psicóloga tava falando, a psicóloga psiquiatra, que na vida adulta, muitas mulheres descobrem depois que se tornam mãe, na vida adulta, porque daí é quando o TDAH começa a pesar. Sim. De fato. Eu tenho, já faz um tempo, às vezes eu faço alguma entrevista aqui, aí eu fico identificando as pessoas aqui, sabe? Mas eu sei que acho que tenho também, assim, eu precisaria, né, investigar a fundo. Mas, assim, eu me identifico muito com várias coisas, principalmente com essa questão das abas abertas, sabe? 1000 coisas. E coisas pra fazer. E pra eu não procrastinar, eu preciso, tipo assim, olha, comecei esse projeto, eu vou até o fim. E eu vou e eu termino. Mas a vontade, às vezes, de abandonar no meio do caminho é imensa, sabe? Eu fui também essa criança mediana, mas daí na faculdade eu era uma das melhores alunas porque eu estudava muito, muito, muito. Então, assim, eu me identifico com várias coisas, entendi. assim, sabe? Do TDAH.
Mas, enfim, né? Preciso de uma psiquiatra, no caso, pra fazer o diagnóstico. Mas eu tenho, assim, muita noção, há algum tempo, de que talvez eu precise trabalhar isso. E a ansiedade, eu sou uma pessoa ansiosa também, né? E o TDAH, essa questão da gente, da falta de dopamina, ele vem em alguns momentos de desânimo. Então, por isso que é importante a gente entender o TDAH. Então, quando eu tenho esses momentos, eu falo, é meu TDAH, gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Não é uma depressão. Não é uma depressão. Amanhã eu já vou melhorar. E eu falo isso corriqueiramente no Instagram, né? É por isso que eu lembrei que você tava falando de você. Eu falei assim, a Leila fala disso, deixa eu falar sobre isso também. Então, que vem, de repente... Sabe? Ou é porque você no trabalho não tá numa fase muito legal, mas aí vem um negócio que, tipo assim, você fala, ai... Ou aconteceu alguma coisa que não precisa ser uma coisa muito pontual, assim, né? Tipo, eu tô com um problemão. Não tem nada. São várias coisinhas, né? E que te levam pra esse lugar. E a gente, mulher, tem todo um ciclo menstrual que impacta nessas emoções. Total. Então, a gente fica ali bem perdidinha, mas tá tudo bem. Gente, o quanto é importante, né? O autoconhecimento... Sem dúvidas, eu acho que ele liberta, né? Eu começo a minha busca, assim, por entender quem eu sou com 36 anos também, sabe? E o quanto eu mudei, e o quanto uma insegurança que às vezes a gente tem, né? Sim, super. Isso quando você entende que você tá nesse mundo, nessa vida, pra ser feliz, né? Sim. Não pra agradar o outro, não pra ter medo de quem você é, ou pra se esconder. Hoje você tava falando disso no seu Instagram, super, né? Isso é bem importante. Né? Eu preciso mais disso ainda. Mais deixar de agradar os outros e fazer por mim. Isso, assim, liberta. A partir do momento que você pega seu celular e que você fala assim... Eu não quero saber quem eu não vou agradar. Eu sei que, ainda mais quando você vai crescendo, muitas pessoas, você não vai agradar todo mundo, né? Não tem jeito. Mas quando você entende que terão pessoas ali esperando por aquela mensagem... Você vai impactar, nem que seja 3 pessoas, é isso que faz a diferença. É isso. Né? E aí, gente, é uma cascata de coisas boas que vão acontecendo, sabe? Então, assim... vamos esperar mais stories da Paula a partir de agora. Falando sobre desde questões financeiras até questões do TDAH. Porque isso ajuda muita gente. E se você foi impactado de alguma maneira com esse episódio... Manda uma mensagem para Paula, manda uma mensagem para que ela possa ser incentivada a falar com mais pessoas, porque eu acho que muita gente pode se identificar. Isso mesmo, e confesso que me sinto bem melhor hoje do que quando eu tinha 30 anos. Sou muito mais feliz hoje, realizada e produzindo muito mais com o diagnóstico. Arrasou. Ai, gente! Nossa, até fiquei emocionada. Embargou minha voz. Paula, obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade de falar sobre isso. E que a gente possa aí chegar em lugares que a gente nem imagina. Isso e que mesmo. Pessoas possam se identificar. E que pessoas possam mudar. E que pessoas possam, assim, evoluir. Porque eu acho que esse é um dos nossos propósitos aqui, né? Isso mesmo. É ajudar outras pessoas. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, queria agradecer a Paula. Queria agradecer vocês que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer o For You Studio e todas as pessoas da minha equipe que ajudam esses podcasts chegarem aí na sua casa. Muito, muito obrigada e até a próxima. Tchau, gente.